Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho era uma boa menina, que vivia numa pequena vila perto da floresta. Ela recebeu esse apelido porque usava sempre um capuz de veludo vermelho que sua avó lhe deu de presente. A mãe de Chapeuzinho preparou uns bolinhos e pediu que ela os levasse para sua avó, que estava doente. Para chegar lá, era preciso atravessar a floresta. O lobo mau, logo que viu Chapeuzinho, quis pegá-la, mas não pôde fazer nada naquele momento, pois alguns lenhadores trabalhavam ali por perto. O lobo mau perguntou para onde Chapeuzinho Vermelho estava indo e soube que ia à casa da vovó. Então, ele a desafiou para ver quem chegaria primeiro. O lobo saiu correndo pelo caminho mais curto, enquanto Chapeuzinho Vermelho, sem desconfiar de nada, seguia pelo caminho mais longo, distraindo-se com amoras, correndo atrás de borboletas e colhendo algumas florzinhas. O lobo não levou muito tempo para chegar na casa da avó. Ele bateu na porta e, disfarçando a voz, foi logo dizendo que era sua neta. Quando a pobre velhinha abriu a porta, o lobo rapidamente a agarrou, jogou dentro do guarda-roupa e trancou a porta. O lobo então vestiu a touca da vovó e se deitou na cama dela, esperando pela menininha. Algum tempo depois, Chapeuzinho Vermelho chegou. Quando começou a conversar com a vovozinha, estranhou aquela voz grossa, mas pensou que talvez ela estivesse rouca. Ao olhar direto para o lobo mau, resolveu perguntar: "Nossa, vovó, para que essas mãos tão grandes?" "São para te abraçar melhor, minha netinha", respondeu o lobo. "Nossa, vovó, para que essas orelhas tão grandes?" "São para te ouvir melhor, minha netinha", respondeu o lobo. "E esses olhos tão grandes, vovozinha?" "São para ver você melhor, queridinha." "E para que essa boca tão grande?" O lobo não aguentou mais e pulou para cima da menina gritando: "É para comer você!" Ah, lobo mau, não é assim que responde uma criança tão legal, uma menininha tão bonita igual a Chapeuzinho Vermelho. Apesar de toda a desobediência, claro, de tudo que aconteceu depois, Chapeuzinho fez perguntas ótimas. "Vovó, por que esses olhos são tão grandes? Pra que servem os olhos? E o sentido da visão? E se essa vovó lobo não estivesse tão faminta, tão esfomeada? E se ela fosse uma vovó cientista? O que ela explicaria pra Chapeuzinho, hein?" Chapeuzinho, vem aqui, minha netinha. Eu quero te contar algumas coisas sobre a nossa visão. Os nossos olhos são responsáveis por tudo que a gente vê. O que você não sabe é que ele é composto de várias partes. Os nossos olhos têm as partes que os protegem e as partes que nos fazem enxergar. Agora eu vou te falar das partes que os protegem. Nós temos as pálpebras, os cílios, as sobrancelhas e o canal lacrimal. As pálpebras são esses pequenos músculos que abrem e fecham assim. Os cílios e as sobrancelhas são esses pequenos pelinhos que protegem de tudo que vem de fora, quando vem aquele ventinho que traz a poeira, sabe? Então, os cílios e as sobrancelhas nos protegem disso. O canal lacrimal, minha netinha, é responsável por manter os nossos olhos úmidos e limpos dos germes que vêm junto com essa poeirinha e quando a gente coloca a mão suja no olho, o que não é legal, não é isso? Nós temos a parte que faz a gente enxergar de fato, que é a íris, que é essa parte aqui que você tá vendo, marronzinha, mas que muita gente tem preta, tem azul, verde, de várias cores. Nós temos também a pupila, o cristalino e a retina. Quando nós olhamos para algo, essa informação chega até a íris, que controla a quantidade de luz que passa dos nossos olhos, que vai para a pálpebra, que entra dentro dos nossos olhos. O cristalino recebe toda essa informação e é responsável por focar elas direito, que é por isso que a gente vê tão bem o papai,
a mamãe, as árvores, as borboletas e tudo que há de maravilhoso no nosso universo, por conta do cristalino, que ele foca tudo direitinho. A retina é a parte que fica lá no fundo dos nossos olhos, bem lá atrás, e ela é responsável por mandar toda essa informação para o nosso cérebro através de um canal que chama nervo óptico. Esse nervo leva todas as informações de tudo que a gente viu para o nosso cérebro, para ele compreender essas informações e transformar em imagens que a gente vê. E assim, netinho, funcionam os nossos olhos. É importante a gente cuidar muito bem dos nossos olhos, lavar as mãos antes de tocá-los, usar óculos de sol sempre que a gente for à praia, à piscina, pra montanha, né? Até porque nesses lugares venta muito, igual eu te falei, através do vento que vem poeirinhas que trazem germes e outras coisas. É importante a gente sempre cuidar dos nossos olhos bem direitinho. Beijo! Vocês sabem como limpar os seus olhos de forma adequada? Não? É bem simples e vou te ensinar o passo a passo. Primeiro, devemos ir ao oftalmologista, o doutor dos olhos, para ele nos indicar o colírio ideal e a quantidade certinha de gotinhas que devemos aplicar. Depois, em sua casa, peça um adulto para pingar nos seus olhinhos e deixa agir. E atenção, crianças! Não devemos limpar a nossa visão com soro fisiológico, pois esse produto é nocivo à mucosa ocular e à córnea. É importante também limparmos essa parte do nosso corpo para tirar poeira de poluição, não deixando os olhos secos. E lembre-se também de evitar colocar as mãos sujas nos olhos para não levar bactérias e poeira. O ouvido é a parte responsável pela audição e é o que também recebe o som e envia informações para o cérebro. O ouvido manda informações para o cérebro, que tem a função de enviar os sinais para os músculos. Há uma divisão que eu vou contar para vocês agora. É dividido em 3 partes. O ouvido externo é onde o pavilhão auditivo recebe as ondas sonoras. O ouvido médio, que é o canal auditivo, que o som viaja até chegar ao ouvido médio. E o ouvido interno, que é a parte mais profunda do ouvido, composto pela cóclea e pelo aparato vestibular, que são responsáveis pelo movimento do corpo e também contribuem para o equilíbrio. O ouvido médio é formado pelo tímpano e mais 3 ossinhos, martelo, bigorna e estribo. Esses 3 ossinhos transmite o som para a cóclea. Quando o som chega ao tímpano, ele vibra e move essas cadeias de ossinhos, que é o martelo, o estribo e a bigorna, e aumenta a vibração transmitida pelo tímpano. Há um canal auditivo chamado de tuba auditiva, que permite a comunicação com a garganta. Nesse canal ocorre a regulação da pressão do ouvido. Por exemplo, ao subir e ao descer uma serra, a pressão dentro do nosso ouvido ela sofre uma pressão devido à pressão atmosférica. Ao bocejar e ao engolir salivas, ocorre a abertura dessa tuba auditiva. As orelhas devem sempre estar limpinhas para escutarmos bem. E como devemos limpar os nossos ouvidos, vovó? Primeiro, devemos tomar um banho para amolecer a cera lá dentro. Depois, com a ajuda de um adulto, pega uma toalha limpinha e macia e passe de forma bem suave até onde o dedo alcança, sem forçar a entrada do canal auditivo. O cotonete irá usar depois, passando na parte externa da orelha, para não ferir a parte interna. É importante nunca usar outros objetos para limpar essa parte do nosso corpo, pois podem causar inflamação e até mesmo um trauma no canal auditivo. É para conseguir te cheirar melhor, minha netinha. Sabe quando a vovó faz aquele bolo delicioso que de longe a gente consegue sentir o cheiro? Ou quando a gente passa perto de um lixo ou de uma coisa bem nojenta e eca, que cheiro horrível? Tudo isso só acontece porque o olfato é o sentido responsável para que a gente consiga sentir e identificar os cheiros. Tanto os cheiros bons quanto os cheiros ruins. O olfato também tem uma função muito importante, que é quando ele, junto com o paladar, age para conseguir identificar o gosto dos alimentos. Ah,
Chapeuzinho, agora que está com o dentinho super limpinho, é importante limpar o nariz para que você consiga dormir a noite toda. Limpar o nariz é muito importante porque ele cumpre algumas funções para o nosso corpo, como filtrar as poeirinhas perigosas do ar, levar ar aos nossos pulmões e proteger o nosso corpo daqueles bichinhos bem pequenininhos que eu já te falei, não é mesmo? Então limpar o nariz é muito importante e não dói, tá bom? Então vamos lá, a vovó vai te ensinar. Sempre com a ajuda de um adulto, você deve lavar o seu nariz com um produtinho chamado soro fisiológico comum. Ele é encontrado em qualquer farmácia, então é só pedir pro papai, pra mamãe, pra qualquer adulto. Você vai precisar de um soro fisiológico e de uma seringa e também de lencinhos ou uma toalha. Primeiro, você vai ficar em frente à pia do banheiro, tá? Precisamos ser no banheiro. E aí você vai inclinar a sua cabecinha para frente assim. Aí a mamãe ou o papai vai pegar essa seringa sem a agulha, tá bom? Não se preocupe. E vai pegar esse sorinho e vai injetar dentro do seu narizinho. E aí ele vai entrar lá dentro e vai limpar tudinho e vai cair na pia. E aí você vai repetir isso do outro lado também, tá bom? Você vai pegar o sorinho, colocar na seringa e aplicar lá dentro, porque ele vai limpar todas as impurezas, todos os bichinhos, todas as poeirinhas que a gente não quer lá dentro, não é mesmo? E aí, essa aguinha vai cair pelo seu nariz. E é nessa água que todos esses bichinhos estão indo embora. Assim que terminado, vai ficar um pouquinho molhado. Aí que entra a toalhinha ou lencinho. Você vai pegar essa toalhinha ou esse lencinho e vai passar para tirar o excesso. O que é esse excesso? Essa aguinha que ficou. É importante, Chapeuzinho, realizar sempre pela manhã e à noite. Então, 2 vezes ao dia. Mas se você estiver gripadinha, é melhor fazer mais vezes, tá bom? Para que esses bichinhos possam ir embora mais rápido. A vovó e os médicos recomendam que quando você estiver gripadinha ou resfriadinha, que lavam esse nariz pelo menos umas 8 vezes ao dia. Terminando, fica tudo maravilhoso. Essas mãos, minha netinha, servem para eu te fazer um carinho, saber se o tecido é áspero ou macio, saber se a água do chuveiro está quente ou está fria. Você sabia que o sentido do tato é um dos 5 sentidos, só que ele é um dos sentidos mais diferentes de todos. Diferentemente dos outros sentidos, o tato não está em um lugar específico do nosso corpo, e sim por toda a região de nossa pele. Você sabia? A nossa pele é o maior órgão do corpo humano. Ela é repleta de terminações nervosas, capazes de captar estímulos térmicos, mecânicos ou dolorosos. Cada terminação nervosa ou receptor epiderme é especializado na recepção de estímulos específicos, sendo que cada receptor tem um axônio, com exceção das terminações nervosas livres. Todos eles fazem associação com os tecidos não neurais. Chapeuzinho, Chapeuzinho, eu tenho reparado que desde quando você chegou aqui, você não lavou suas mãozinhas. Não pode não, viu? Eu sei muito bem que estava lá fora brincando com tudo quanto é coisa. É carrinho, é boneca, é areia. E você sabia que dentro dessas coisas há bichinhos bem pequenininhos que não podem ser vistos? Isso mesmo. E eles nos causam doenças. Eles entram em contato com o nosso corpo quando você coloca suas mãozinhas sujas na boca, no nariz, nos olhos. Então, é sempre importante deixar as mãozinhas bem limpinhas, tá bom? Mas não se preocupe que a vovó vai te ajudar. Vou te ensinar direitinho. Primeiro, você deve molhar as suas mãozinhas bem molhadinhas. Você abre a pia e deixa a água cair. Assim que estiver bem molhadinha, você pega um sabonete e passa esfregando uma mão na outra. Ah, sempre importante ter um adulto por perto, tá bom? Assim que estiver com algumas espuminhas, você continua esfregando. Esfrega, esfrega, esfrega. Esfrega aqui por cima,
do outro lado, entre os dedinhos, sobre as unhas e embaixo também. Quando tiver com muita espuminha, aí está na hora de abrir novamente a pia para que a água possa tirar. E aí você vai repetindo isso com a mãozinha embaixo da água. Vai esfregando aqui também no pulso, tá bom? Esfrega, esfrega, esfrega tudo embaixo da água. Quando você vê que já não tiver mais nenhuma espuminha, aí você fecha a torneira novamente. E está na hora de secar. Você pega uma toalha bem limpinha e vai secando, fazendo os mesmos movimentos. Tá bom, Chapeuzinho? Você vai passar por cima, por baixo, entre os dedinhos, secando as unhas. E assim que tiver limpinho, tá tudo certinho. Para que a lavagem, a limpeza, consiga ficar bem bacaninha, é preciso pelo menos 1 minutinho. Agora que você já lavou suas mãozinhas, já sabe perfeitamente bem como fazer isso, está na hora de um lanchinho, não é mesmo? Mastigar melhor os alimentos, minha netinha. Você já percebeu o sabor salgado da pipoca e o azedo do limão? Por que os alimentos têm gostos diferentes? Isso acontece graças ao paladar. O sentido do paladar nos ajuda a identificar os sabores dos alimentos. E a língua é o principal órgão responsável por isso, porque nela estão as nossas papilas gustativas, que pega esse sabor que sentimos e avisa o nosso cérebro. Existem 5 sabores diferentes que as nossas papilas gustativas podem captar. São elas: o doce, de chocolate, o salgado, o salgadinho do chips, da pipoca, o azedo do limão, o amargo do café e o sabor umami, que é pouco conhecido. É o queijo, por exemplo, o cogumelo. É um sabor que as nossas papilas gustativas conseguem captar, que deixa o alimento de forma que o alimento para nós é mais gostoso. Por isso que quando a gente come um alimento de primeira vez assim, vou comer agora esse salgadinho, ou vou comer um queijo. Comi aquele queijo muito rápido, mas eu não consegui sentir o sabor daquele queijo. Quando eu paro para degustar, para comer devagar aquele queijo, eu acho aquele queijo gostoso. Então, o umami é um sabor gostoso. É aquele, sabe aquele sabor que você mais gosta, aquela coisa que você mais gosta? As suas papilas gustativas, ela captou esse sabor. Então, esse é o umami. Chapeuzinho, eu acho que o lanche estava bem gostosinho, não é mesmo? Mas agora é importante lavar os seus dentinhos. Sabe por quê? Porque depois de comer, costuma ficar restinhos de comida na boca. E esse restinho causa alguns bichinhos. Aqueles bichinhos que não podem ser vistos, mas que causam doenças, como ascaris, tártaros, gengivites. E essas doenças podem causar muita dor e até mesmo fazer com que percam um dentinho ou mais dentinhos. A gente não quer isso, não é mesmo? Mas não se preocupe, minha netinha. Eu também vou te ensinar direitinho como fazer essa limpeza, tá bom? Com a ajuda de um adulto, sempre com a ajuda de um adulto, você vai pegar uma escovinha e um creme dental. Esse creme dental deve conter flúor. Esse flúor é um mineral que é encontrado em qualquer água natural, qualquer fonte de água natural, até mesmo o mar. Você sabia? E esse flúor, ele ajuda a prevenir a cárie, por exemplo. Assim que você pegar esse creminho, você passa por cima da escovinha. Aí, você começa a escovar dentinho por dentinho, de cima para baixo, nesse movimento. E vai passando em todos os dentinhos. Essa escovação, dentinho por dentinho, vai dar algumas espuminhas na boca.
Aí, assim que você terminar todos os dentinhos, você abre novamente a pia e coloque um pouquinho de água na boca. Essa água vai limpar a espuminha. E aí você vai bochechar, colocar a aguinha e ó, pode fazer isso, tá? E deve. E assim que tiver tudo bem limpinho, você cospe essa aguinha na pia, porque aí a espuminha vai embora, tá bom? Terminando isso, você pede ajuda ao papai, à mamãe, à vovó ou qualquer adulto que estiver perto para que passe o fio dental. Isso mesmo, o fio dental é muito importante porque mesmo após você escovar direitinho, pode ser que ainda fique um pouquinho de comida entre os dentinhos. E aí, o fio dental vai fazer essa função de tirar esse restinho. Você vai passar um por um também e ir tirando. Bom, assim que terminar, você está bem limpinho o seu dentinho. Ah, Chapeuzinho, assim que o seu dentinho já está bem limpinho, você precisa agora limpar o seu narizinho, não é mesmo? Para que possa dormir tranquilamente. Então, Chapeuzinho, você sabe por que seus olhos têm cor diferente dos meus? Vou te explicar. Existem olhos mais claros e olhos mais escuros. Tudo isso vai depender da quantidade de melanina que tiver na íris do nosso olho. Quanto mais melanina tiver o nosso olho, mais escuro ele vai ser. Quanto menos melanina tiver, mais claro ele vai ser. Mas é claro que o material genético do papai e da mamãe também vai influenciar na cor dos olhos do seu filhinho. Assim como a cor dos nossos olhos é determinada pela quantidade de melanina, a cor da nossa pele também é. Por isso nós vivemos em uma sociedade onde existe uma diversidade de tons de pele, porque umas pessoas têm mais melanina do que outras. Como a gente começou a aula falando da Chapeuzinho Vermelho e como as perguntas dela dão uma margem pra gente pensar sobre os 5 sentidos, vamos revisar. Quando ela falava, vovó, que orelhas grandes você tem? Ou que ouvidos grandes você tem, né? Porque a orelha é a parte externa e o ouvido lá dentro. Qual é o sentido? A audição. Vovó, mas que olhos grandes você tem? Vamos lá nos olhos? Olhos. Qual é o sentido? Visão. Vovó, mas que nariz enorme você tem? Nariz, qual é o sentido? Olfato. Vovó, mas que mãos enormes você tem? Mãos. Pegar, sentir, qual é o sentido? Mãos. Vovó, porque essa boca tão grande? Boca. Gosto, doce, amargo. Paladar. Boca, paladar. E sobre a visão? Quando falamos do órgão da visão, os olhos, não deixamos de perceber que os olhos, para eles ficarem assim, bem lubrificados e bem bonitinhos, a gente precisa piscar. Quando falamos em piscar, vocês lembram de quais palavrinhas que compõem os olhos? A sobrancelha, os cílios, e vamos falar um pouquinho das cores dos olhos. Porque nem todo mundo é igual, aliás, todo mundo é diferente. Então existe cor dos olhos azuis, cor dos olhos castanhos, e isso a nossa outra professora falou. É por conta da... Isso mesmo, melanina. Voltando à audição. Vovó, que orelhas grandes você tem? Pera, mas a professora falou do ouvido? Qual é a diferença da orelha e do ouvido? Eles fazem parte da audição? Então, orelha é toda a nossa parte externa. Já o ouvido fica na parte interna, dentro da nossa cabeça. E aí esse ouvido é composto pelos 3 ossinhos que a outra professora falou. Vocês lembram? Sobre o tato. Mãos. Vovó, que mãos grandes você tem. Então, quando falamos de mãos,
Temos dedos. Dedos têm unhas. Espera, né? Espera. A minha cor da pele, ela é um pouquinho amarela, um pouquinho branca. É igual de todo mundo. Pra terminar, o olfato. Vovó, que nariz grande você tem. É claro que o nariz tem formatos de várias formas. Uns são menores, outros maiores, outros mais finos, outros mais largos. Mas eles têm a mesma função, que é sentir o cheiro do mundo. O cheiro da comida gostosa da mamãe e do papai, da vovó, da titia. O cheiro dos perfumes das flores. O cheiro da pessoa que você gosta quando você dá aquele abracinho maravilhoso. Só que para além do cheiro do nariz, vocês já perceberam que vocês têm pelinhos dentro deles? Esses pelinhos impedem que outras sujeiras entrem no seu nariz. Já que terminamos de falar sobre os órgãos e seus sentidos, quem quer terminar a história? O que acontece com a Chapeuzinho? Chapeuzinho Vermelho saiu correndo pela casa. Então, um jovem caçador que ouviu seus gritos correu para ajudá-la. Assustado com o bravo rapaz, o lobo mal pulou pela janela e sumiu no meio da floresta. Chapeuzinho Vermelho e sua avó, salvos e felizes da vida, convidaram o jovem caçador para tomar chá. Afinal, depois de tantos apuros, nada melhor do que um lanchinho.